gente fala um pouquinho agora sobre a safra de cana-de-açúcar do Brasil do atual ciclo, temporada 2016-2017. Nesta safra, o Brasil mudou a sua tendência de utilização da cana que foi colhida. Aumentou a participação da cana destinada à fabricação de açúcar e diminuiu um pouco a cana destinada à produção do etanol. Isso aconteceu porque o setor se viu impressionado pelos valores pagos pelo açúcar no cenário internacional, já que havia uma diminuição da produção mundial do produto, ou seja, a demanda pelo produto era maior do que a oferta. E isso estimulou muitas usinas processadoras de cana-de-açúcar a produzir mais açúcar do que etanol. Bom, ao deixar a produção de etanol um pouquinho de lado, o Brasil teve que, no ano de 2016, recorrer ao volume abundante de etanol dos Estados Unidos e acabou importando muito mais o biocombustível do país na comparação com o ano anterior. Isso também fez com que o Brasil quase desbancasse o Canadá nas importações do produto. O Canadá é o principal importador do etanol dos Estados Unidos e nesse ano de 2016 quase foi deixado para trás pelo Brasil. Veja os dados agora na sua tela de quanto cada um destes países importou. O Brasil comprou dos Estados Unidos em 2016, tomando como base o período de janeiro a novembro, 684.600 litros do produto, representando 23,2% de toda a exportação feita pelos Estados Unidos. Já o Canadá importou 747.100.000 litros do biocombustível, representando 24,9% de tudo aquilo que os Estados Unidos venderam nesse período entre janeiro a novembro. O Canadá sempre foi o principal importador do etanol dos Estados Unidos, porque eles precisam cumprir com a lei de adicionar o etanol à mistura da gasolina. O país, no entanto, tem reduzido ano a ano as suas compras do país vizinho. Já o Brasil tem tido esse movimento contrário, em especial o que aconteceu nessa última safra. A gente vai ver que o volume que o Brasil importou de etanol dos Estados Unidos em 2016 superou em 60% o que comprou no ano anterior. Veja que no ano de 2015, o Brasil importou dos Estados Unidos 426.200.000 litros. Já no ano de 2016, foram, portanto, 684.600.000 litros, um volume que superou, portanto, em 60%. Mas agora a pergunta é o seguinte: por que o Brasil elevou tanto as suas compras de etanol dos Estados Unidos no ano passado, se é um dos maiores produtores da matéria-prima do mundo? Ora, o Brasil dedicou, portanto, mais produto à fabricação do açúcar e diminuiu a sua produção de etanol. No período da entre-safra, no segundo semestre do ano passado, as usinas seguraram a sua produção de etanol, que ainda estava disponível para ficar abastecidas no período, portanto, da entre-safra, e com isso as importações cresceram muito. De acordo com a consultoria Datagro, as importações de etanol do Brasil devem continuar altas nesse ano de 2017. Tanto a região centro-sul do país, que é a principal produtora, deve elevar a sua compra, tanto quanto a região norte e nordeste, essas duas regiões que já são tradicionalmente compradoras do etanol dos Estados Unidos, mas devem elevar ainda mais as suas compras neste ano que começa. Veja comigo qual a estimativa, portanto, da Datagro para as compras. A região centro-sul do país deve comprar, ao longo ainda da safra 16-17, no ano de 2017, 450 milhões de litros de etanol. Já as regiões norte e nordeste juntas devem comprar 780 milhões de litros do biocombustível para atender a sua atual demanda. Olha, essa situação dos Estados Unidos vender o seu etanol e o Brasil comprar o produto deles foi favorável para ambos os países. Os Estados Unidos produzem o seu etanol a partir do milho e tiveram uma produção abundante no ano passado, portanto, fazendo escoar a sua produção. Já o Brasil teve um produto limitado aqui e recorreu ao produto produzido nos Estados Unidos a um valor baixo, já que era uma produção abundante, para atender a sua atual demanda.